Sua Excelência Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde e Presidente eleito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Sua Excelência Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil e Presidente cessante da CPLP, Excelências Chefes de Estado e de Governo dos países membros da CPLP, Excelentíssima Senhora Doutora Maria do Carmo Silveira, Secretária Executiva da CPLP, distintos membros das delegações participantes, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Constitui para mim motivo de grande honra e satisfação usar da palavra pela primeira vez nesta magna Assembleia, que reúne uma vez mais os máximos representantes dos países que têm em comum, entre outras coisas não menos importantes, o português como língua oficial. São passados 22 anos desde que a nossa organização foi constituída, com o propósito original de empreender ações comuns em prol da promulgação da propagação da língua portuguesa, do estreitamento das relações culturais e de uma mais ampla abertura no intercâmbio existente entre os nossos povos, ligados por seculares laços históricos. Trata-se, portanto, de uma organização com características próprias, cujos Estados-membros se encontram nos 4 continentes, com destaque para o africano, que tem uma maioria significativa deles. Apesar de os nossos países poderem colaborar com outras organizações, é importante que a CPLP defina um escopo de colaboração realista, de modo a não alargar o âmbito da sua ação, devendo sempre agir no estrito respeito das regras internas de funcionamento dos Estados que a integram. O Executivo angolano estabeleceu como uma de suas prioridades a cooperação econômica, visando a redução do peso do setor petrolífero e a diversificação econômica. Viemos dando passos decisivos no caminho da abertura do mercado angolano, de modo a torná-lo mais atrativo para o investimento estrangeiro, melhorando claramente o ambiente de negócios. Não obstante as distâncias geográficas que nos separam, estamos interessados que a cooperação já existente entre os nossos países se reforce e que possamos criar entre nós sinergias que nos capacitem a dar resposta adequada às necessidades mais prementes dos nossos respectivos povos. Cada um dos nossos países está inserido em zonas de integração regional em África, na Europa, na América Latina ou na Ásia, o que nos permite potenciar a nossa cooperação econômica, aproveitando as grandes potencialidades que cada um dos nossos mercados oferece em benefício dos demais. Foi recentemente aprovada uma nova visão estratégica da CPLP para a próxima década, cujas apostas incidem na cooperação econômica e empresarial, na segurança alimentar e nutricional, na energia, no turismo, no ambiente, na educação e na ciência, na tecnologia e no ensino superior. Trata-se, pois, de conjugar esforços para desenvolver um modelo de cooperação que se ajusta às nossas características e que, em conjunto, nos ajuda a desenvolver e a consolidar as nossas economias. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, temos vindo a registrar um crescente interesse por parte de muitos países em aderir à CPLP como membros efetivos ou observadores. Se, por um lado, isso traduz o reconhecimento da importância e projeção da nossa organização, por outro, leva-nos a fazer uma reflexão profunda sobre o que pretendemos para o seu futuro. No que diz respeito à maior liberdade na circulação dos cidadãos da nossa comunidade, foram assinados vários acordos no sentido da facilitação
dos procedimentos de concessão de vistos a várias categorias de passaportes e de cidadãos, mas persistem ainda algumas dificuldades, devido sobretudo ao facto de cada país membro estar integrado em outras organizações regionais ou continentais, cada uma delas com regras diferentes. Sabemos, no entanto, que o Grupo de Trabalho Alargado sobre a Cidadania e Circulação na CPLP tem estado a trabalhar no sentido de reunir todos os instrumentos jurídicos tendentes a facilitar a circulação nesse espaço. Angola, por seu lado, deu já alguns passos nesse sentido e aboliu, por exemplo, os vistos em passaportes ordinários com Cabo Verde e Moçambique e simplificou o processo de aquisição de vistos para os cidadãos dos restantes Estados-membros. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, são conhecidos os esforços que todos viemos realizando no sentido da promoção da paz e da estabilidade política, da superação das dificuldades sociais e econômicas e da perspectivação do desenvolvimento sustentado nos nossos respectivos países. Preocupa-nos, contudo, que ainda persistam tensões em alguns dos Estados-membros da CPLP. No que diz respeito à Guiné-Bissau, confiamos que os passos dados com a nomeação de um primeiro-ministro de consenso e a constituição de um governo inclusivo, assim como o anúncio de eleições legislativas para novembro do corrente ano, em resultado dos acordos de Conakry e das recomendações da Cimeira dos chefes de Estado da CEDEAO, vão contribuir para se atingir a estabilidade plena. Também a República de Moçambique deve merecer a nossa atenção e solidariedade depois de o país voltar a experimentar, desde outubro do ano passado, momentos de grande inquietação e insegurança com os ataques terroristas de grupos armados não identificados. Condenamos com veemência esses ataques que provocam a perda de vidas humanas e afetam a consolidação do processo de normalização da vida política, econômica e social desses países irmãos. Esperamos, por outro lado, que o Brasil consiga reencontrar os caminhos que o levem a reassumir o seu inegável papel de uma das principais economias mundiais. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, são fortes os laços que nos unem e os valores que nos identificam no contexto do atual mundo globalizado. Serão, contudo, cada vez mais fortes ainda, porque nos comprometemos a sermos solidários entre nós, a respeitar a soberania e a independência de cada um, a respeitar os acordos e tratados internacionais que regem as sãs relações entre os nossos Estados. Finalmente, gostaria de agradecer a Sua Excelência Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil, pelo trabalho realizado durante os 2 anos em que o Brasil presidiu a nossa comunidade. Os meus agradecimentos são extensivos à Sua Excelência Jorge Carlos Fonseca, nosso anfitrião, ciente de que dará continuidade ao trabalho dos seus antecessores e que tudo fará para que a CPLP floresça e se torne cada vez mais útil na aproximação dos nossos povos, das nossas culturas, mas sobretudo das nossas economias. Na sua pessoa, agradeço igualmente a fraternal recepção e hospitalidade que nos foi brindada e manifesto a minha total disponibilidade em contribuir para fazer da CPLP uma comunidade que continue a afirmar a língua portuguesa no mundo e a responder aos melhores anseios e expectativas dos cidadãos dos nossos países. Muito obrigado.